Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 238, Nosso Lar, Chico Xavier, capítulo 44, As Trevas. Estamos terminando esse livro, está na página 245, e esse livro vai até o número 280. O próximo livro, que nós vamos trabalhar nele depois, será o livro Ação e Reação. Esse livro é magnífico, como todos, né? Mas, primeiro, nós temos que lembrar o telespectador, deixando aqui registrado, né? Que amanhã, 1º de novembro, Então, a 1º de novembro de 1918, desencarnava na cidade de Sacramento o professor Eurípides de Barçanufo. 1º de novembro de 1918. Desencarne do professor Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Pois 2025, hoje vamos pensar assim, se faz 107 anos que ele desencarnou, está fazendo amanhã, né? Se faz 107 anos, olha quanto tempo, 107 anos atrás. 107 anos de desencarne do professor. Uma vez que olha para você ver como que é interessante. O professor ele nasceu no dia 1º de maio de 1880. 1º de maio, dia do trabalho, né? Trabalhador, trabalho mesmo, né? Parece que é dia do trabalho, né? E desencarnou no dia 1º de novembro, se não me falha a memória também, parece que dia 1º de novembro é de Todos os Santos, né? Olha só que coisa. Por mais que não cremos em santo, porque o professor é mais que um santo, só pelo fato de seguir o Cristo milhões de anos, inclusive desde lá dos essênios, né, 2000 anos atrás. Eu sei que eu não estou aqui para contar a história dele, não. Mas data de nascimento com a data de desencarne dele. Ele nasceu em 1880, 1º de maio de 1880. Sei que amanhã, dia 1º de novembro, completa-se 145 anos de existência total dele aqui na Terra. Desde 1880 a 2025, 145 anos. Nascimento e morte física, né? Aniversário. Então, deixando registrado, né, esse momento glorioso para todos nós, esse apóstolo de Jesus, professor Eurípides Barçanufo, responsável por várias colônias circunvizinhas da Terra, tanto ele quanto o Dr. Bezerra de Menezes. Então, a ele o nosso agradecimento, a Deus o nosso agradecimento eterno por ter criado o professor Eurípides um dia e por nós fazermos parte dessa família desde milhões de anos atrás.
Milhões de anos, Luiz, milhões de anos. Pena que nós não podemos falar muita coisa aqui. Mas então fica assim, se amanhã você se lembrar, agradeça a Deus por esse ser. Porque esse ser, tanto o professor Eurípides Barçanufo quanto o Dr. Bezerra de Menezes, são ministros do Cristo. Ministros do Cristo. E é tão interessante que eu apenas vou te dizer uma coisa. Eu pude, em dado momento, me inteirar desse assunto, dessa história, pois, por incrível que pareça, eu vim a saber por que na Fazenda Santa Maria, em Sacramento, na época do tio dele, tio senhor Mariano, por que ali eclodiu um ninho de médiuns? Porque nasceu ali aqueles médiuns todos de efeito físico. Eu fiquei sabendo por quê. É interessante. Todos aqueles seres que conviveram com Marcos, no livro de Corina Novellino, A Grande Espera. Todos os seres que conviveram com Marcos, porque Marcos foi Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo hoje foi Marcos, há 2000 anos atrás praticamente. Quando Marcos, lá na época, ele passou a fazer parte dos essênios. E Marcos teve a oportunidade de conhecer o Cristo. Quando o Cristo for até eles, o Cristo tinha lá seus 16, 17 anos de idade no corpo físico. Olha que coisa mais linda. Que jovenzinho mais lindo esse Cristo naquela época. E lá ele teve a oportunidade de encontrar com o Cristo. E o Cristo a oportunidade de encontrar com ele. Por isso consta-se que o primeiro mártir do cristianismo é o professor Eurípides Barçanufo, na condição de Marcos, porque Marcos, ele não abjurou os desígnios de Deus. Mas o mais interessante em tudo isso é que eu fiquei sabendo que todos os seres que conviveram com ele lá na época dos essênios, olha só, pensa em todos os essênios, eles reencarnaram todos aqui na região de Sacramento, propriamente dizendo, Fazenda Santa Maria, para auxiliar o trabalho grandioso que realizaria o professor Eurípides Barçanufo. Isso é que é ser trabalhadores fiéis com Jesus. Então, se você se lembrar, faça uma oração nesse 1º de novembro. A Deus, a Jesus, ao professor Eurípides Barçanufo, nosso patrono, nosso amigo espiritual, que incansavelmente zela de nós e zela por nós. Então, aqui dando sequência,
Veja bem, o tema aqui é dando sequência, né? As trevas. Eu vou voltar umas 3 linhas aqui para poder facilitar. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve. Costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e perplexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Olha a pergunta, né? Que André faz a Lísias. Entretanto, que me diz dessas quedas, Lísias? Essas quedas verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu. Olha só que maravilha. Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal. Olha só, não é verdade? Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal. Salientando-se, porém, que nas esferas superiores, as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Que resposta, não é? No livro Ação e Reação, nós vamos estudar esse livro depois do livro Nosso Lar. No capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 17 ou 18, resgate coletivo. O ministro lá, naquele instante, ele descrevendo algumas histórias a André e a Hilário, porque André e Hilário eram ali 2 alunos, aprendizes, e o ministro descrevendo a eles algumas histórias, e ele, ministro, descreve que ele teve a oportunidade de 30, 40 anos atrás. Ele teve a oportunidade de conhecer 2 ministros muito evoluídos, mas muito. Pense em 2 seres evoluidíssimos. Eram esses 2 ministros. Chegando ao ponto, eles eram tão evoluídos, mas tão evoluídos, que chegou um momento que eles tinham que precipitar para outra dimensão mais evoluída. Eu vou tentar explicar para você de uma forma assim, ó. De 0 a 100, eles encontravam-se no número 100. Então,
foi permitido que eles mudassem para o nível 101. Eu estou explicando o mais fácil possível para você entender. Porque eu podia explicar conforme está lá, mas eu vou deixar para quando nós formos esmiuçar o livro Ação e Reação. Só que eles, para mudar para o nível 101, eles não estavam conseguindo. Eles sentiam alguma pressão, um obstáculo, assim no íntimo, e eles não conseguiam se elevar até o nível 101. Então eles procuraram um departamento onde eles puderam rever todas as fichas, toda é simbólica. Algumas fichas espirituais e existências passadas deles de 500 anos. Então eles puderam rever tudo que eles fizeram em 500 anos. E eles descobriram que há 500 anos atrás, eles haviam, os dois, na época, se não me falha a memória, de Joana d'Arc, aquela época por lá, eles haviam lançado uma pessoa de um precipício. Tudo bem. Eles mataram essa pessoa, receberam um prêmio, sofreram depois nas regiões umbralinas, né? A misericórdia divina não cobra tudo de uma vez, e sim de acordo com as capacidades, a força da pessoa. E eles foram evoluindo. Mas ficou lá ainda aquela máculazinha, aquela manchinha. E por causa daquele crime, eles não conseguiam, eles não podiam ir para um outro plano mais elevado. Que eles fizeram, mais depressa possível, eles programaram a reencarnação deles. E eles pediram para reencarnar para serem cobaias da aviação aqui na Terra. Lá eles lançaram um indivíduo no precipício, matando aquele indivíduo, lançaram ele naquele buraco imenso e ele morreu. Então, eles pediram para nascer aqui na Terra, mas eles queriam trabalhar na aviação e eles queriam ser cobaias na aviação. O que seria cobaias na aviação? Porque você sabe que no princípio da aviação aqui na Terra, milhares de pilotos morreram. Porque a precariedade, o princípio, ninguém tinha conhecimento da realidade do êxito de um avião. Então, não foi nenhum e nem dois que morreu, centenas, milhares de pessoas morreram ali nos seus experimentos, naqueles aviões precários. E sei que esses dois ministros reencarnam e aqui na Terra eles se inscrevem na aviação para poder ser piloto, naquela precariedade. E num teste lá de um avião muito precário, que ainda estava em fase de teste, os motores falharam lá naquelas alturas, e é óbvio, os dois desencarnaram num acidente de avião. Aí sim que eles puderam, perante aquele crime que eles haviam cometido, crime de 500 anos, aquele crime estava impedindo eles irem para o número 101. Você entendeu?
Aí, Hilário faz-lhe a seguinte pergunta, mais ou menos assim, mas eles lograram êxito? Sim, mediante os 500 anos, eles lograram. Isso não significa que para ir para outros planos, que eles podem se sentirem prontos, que não. Aí Hilário quis saber como assim. E o ministro explica mais ou menos, porque ele não quis adentrar esse assunto, que se eles quisessem ir para outros planos mais elevados, sentindo a perturbação de uma repugnância, alguma coisa assim, eles teriam que voltar no departamento das fichas deles e analisar dos 500 anos para trás. Porque pode ter certeza que dos 500 anos para trás havia mais crimes. E enquanto não quitar o último ceitil, quer dizer, o último centavo, tanto eles quanto todos nós nunca nos sentiremos libertos para outros planos. Então, o que significa? Não basta a pessoa pensar assim, porque já estacionou em planos muito elevados que encontra-se livre de todos os percalços, que não. É como está dizendo aqui, ó. Olha só. Sua observação é oportuna em qualquer lugar. O espírito pode precipitar-se nas furnas do mal. Salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Vamos para o próximo vídeo.